Bom dia, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Muito bem, vamos começar mais uma aula de Direito das Sucessões. A última aula desta semana. Bom, ontem a gente viu mais um panorama geral, da disciplina. Mostrei a vocês o conteúdo programático, o que será visto aqui ao longo do semestre. Só faltou explicar uma coisa para vocês que foi como serão as provas neste semestre. Como vocês sabem, a gente está nessa forma remota e ainda não há uma previsão de um dia, de uma data precisa, correta, de retorno às atividades presenciais. Mesmo que a gente retorne às atividades presenciais, como você já tem acompanhado em outras escolas e faculdades, ninguém está voltando de maneira integral, Está voltando de maneira híbrida, ou seja, com aulas presenciais e remotas. Dessa maneira, eu já decido, que as provas, independentemente de termos só aulas remotas ao longo do semestre ou de termos esse modelo híbrido mais para frente, as provas vão ser feitas todas em casa. Até porque o dia que tem mais aglomeração, vocês sabem bem disso, lembram bem, O dia que tem mais gente na sala de aula é sempre o dia de prova, Aí é o dia que os turistas aparecem para fazer prova, etc, etc. Não é o caso aqui de vocês, mas geralmente aparecem aqueles alunos que não vão para a aula e que vão fazer prova. Então, com o intuito de evitar esse tipo de aglomeração, independentemente de voltarmos ou não, já digo logo que as nossas provas serão feitas de maneira remota, certo? Então, eu vou seguir o mesmo padrão aqui com vocês que eu tenho seguido desde o início da pandemia, no primeiro semestre e no segundo semestre do ano passado. Eu tenho feito as provas por meio da plataforma, do formulários do Google, o Google Forms, e aí as provas, elas são agora, todas fechadas, então são sempre 10 questões de múltipla escolha, e aí vocês vão lá marcando as alternativas. No dia da prova eu mando o link pelo site, vocês respondem e enviam de volta. E aí eu faço a correção da prova, e se vocês têm pontos extras, eu vou acrescentar caso seja necessário. Então, vai ser esse o modelo de prova que eu vou usar com vocês neste semestre, independentemente de termos só aulas remotas, como estamos agora, ou se vamos voltar para o modelo híbrido. Voltar não, recomeçar, porque a gente nunca teve aula em modelo híbrido, na história da CEUNI, Foi agora a pandemia que trouxe essa nova realidade. Então, as provas serão feitas dessa maneira. Então, serão 10 questões sempre, todas de múltipla escolha, e sempre usando a plataforma do Google, porque ela requer menos internet para você fazer a prova. Não precisa ter uma conexão de alta velocidade, porque é um arquivo pequeno, consome poucos dados. Então, pensando até nas pessoas que não têm uma internet boa ou que no dia podem estar só usando a 3G ou 4G do celular, dá para fazer a prova tranquilamente, não tem problema. É só, claro, obedecer lá o horário, porque o horário é o mesmo da aula, então até 9h40 tem que devolver a prova, mandar de volta e tal, Mas aí depois, quando chegar mais perto, eu explico para vocês e posso até fazer um teste, Se vocês ainda não usaram essa plataforma, eu faço um teste até pela revisão mesmo. Eu mando umas questões, vocês respondem para testar, para ver se vocês ficam já conscientes de como é que funcionam as coisas. E aí vocês, no dia da prova, já estarão preparados para fazer a prova e também para lidar com essa plataforma, caso ainda não tenham lidado com ela. Mas ela é muito usada, principalmente agora, nesse modelo remoto. Você, de vez em quando, entra em algumas plataformas, mandam para vocês alguma enquete, de algum site, e geralmente é pelo Forms. Então é bem fácil de usar, é bem tranquilo, certo? Então a nossa prova será feita dessa maneira. As provas, na verdade, A prova de abril e a prova de junho. Independente de voltar ou não, aula presencial, vai ser dessa maneira que vamos fazer as provas, tanto as provas do primeiro e segundo bimestre, quanto reposição e final. Vai ser
tudo desse jeito, né? Cada um fazendo sua prova em casa para garantir que não tenhamos aglomerações, né? Mesmo que, na melhor das hipóteses, tenhamos aí o retorno às aulas no modelo híbrido nos próximos meses. Não sei, não tenho notícias se vamos voltar ou não, só falando aqui, conjecturando, né, sobre o futuro, mas já garantindo a segurança jurídica, né, que a gente tanto preza no direito, para que já fique tudo definido sobre as provas. Então, provas só de forma remota comigo, na minha disciplina, tá? Bom, agora vamos começar com o conteúdo, né, de direito das sucessões, certo? Vamos para as noções gerais de direito das sucessões, que eu vou mostrar para vocês os conceitos básicos da disciplina. Como eu já falei para vocês, sucessões, ontem, né, falei para vocês isso, sucessões, claro, como não poderia deixar de ser, é a continuidade do direito civil, né, a última disciplina aqui do direito civil, então vocês já viram tudo sobre civil, e há muito do que vocês viram que vai ser aproveitado aqui em sucessões, né? Alguns pontos do direito civil mais do que outros, né? Então vou mostrar para vocês isso e também algumas questões constitucionais e já alguns aspectos básicos do direito das sucessões, princípios, sistemas, enfim, hoje a gente vai ver isso na sequência. Vocês também já devem ter observado que no site já estão as aulas de ontem, né? Já está a aula de ontem, né? Dividida lá em duas partes. Então já está disponível lá no YouTube. É só entrar lá no meu canal, né? O Claudemir Cardoso, como eu falei ontem. E aí vocês vão lá acessando as aulas, vão tendo acesso ao que já foi dado, podem revisar da maneira que quiserem, né? E aí, se quiserem receber as notificações, independente de estar no site ou não o link, já me segue lá e se inscreve no canal, coisa de youtuber, né? Isso aí. Mas falando só para caso vocês queiram receber as notificações, né, nos celulares, independente, ou no e-mail, independente de estar conectado ou não no site da CEUNI, né? Era o que eu tinha falado ontem, né? A minha apresentação aqui, se eu já vi com vocês. Bom, aí, para a gente começar, né? Antes de começar, sempre eu gosto, né, aqui do direito das sucessões de falar um pouco. Foi como eu, né, comecei ontem com vocês, conversando sobre a questão do fator morte, né, que é o ponto principal aqui da nossa disciplina. Né? Como eu disse a vocês, falar sobre a morte não é fácil, mas temos que falar sobre ela, e aqui é o espaço, né, que vamos falar sobre ela bastante, né? E antes da gente começar a ver realmente o conteúdo, sempre é bom, eu sempre lembro a vocês de duas frases, né, de dois autores nossos aqui brasileiros, marcantes, né, que nos fazem pensar, nos fazem refletir e principalmente, né, nos fazem ter essa consciência de uma coisa, né, de um fato que é inevitável, né, a morte. Então, a inevitabilidade da morte é algo que é indiscutível, né? Até agora não se inventou formas de ressuscitar pessoas cientificamente comprovadas, então a gente já sabe que uma coisa que temos certa é a morte, só não sabemos quando, nem onde, nem como vai acontecer. E diante disso, então sempre eu lembro a vocês duas citações, né, que nos fazem lembrar dessas questões sobre vida e sobre morte. A primeira frase que está aí, né, a primeira citação, é de um autor, os dois, né, já faleceram, já não estão mais entre nós, mas deixaram esse legado, deixaram obras aí de conteúdo inestimável, né? E o primeiro deles é o Mário Quintana, que era conhecido como, até hoje, né, conhecido como o poeta das coisas simples, né, porque ele sabia como poucos resumir bem a complexidade das coisas da vida e também da morte. E o Mário Quintana, dentre as suas frases famosas, né, tinha essa aí, né, que é: a morte chega pontualmente na hora incerta, né? Então, essa frase resume muito bem, né, essa questão da inevitabilidade da morte. Então, sabemos que ela virá, né, mas não sabemos quando. Então, a morte chega pontualmente na hora incerta. Essa é uma das frases aí que devem ser sempre lembradas
quando pensamos na vida e na morte, e principalmente na questão da inevitabilidade da morte. E outro autor que particularmente eu gosto muito também, né, o paraibano, mas de alma 100% pernambucana, Ariano Suassuna, né, que tem essa outra frase, essa outra citação que também vale a pena ser mencionada dentre inúmeras que ele tem, né, dentre as suas grandes obras. E o Ariano Suassuna certas vezes dizia isso, né? Tenho duas armas para lutar contra o desespero, a tristeza e até a morte. O riso a cavalo e o galope do sonho. É com isso que enfrento essa dura e fascinante tarefa de viver. Então, o Ariano Suassuna, nessa citação, vai lembrar, né, da morte, que é inevitável, mas de que também devemos viver a vida, né? E como podemos viver a vida de uma maneira plena, né? Buscando pelo menos esses dois, no mínimo, né? Esses dois pontos principais, né? Sorrir sempre que for possível, né? Então, riso a cavalo, então sorrir sempre e sem restrições e sem, né, limitações, sempre que for necessário, sempre que for possível, claro, né? E o galope do sonho, porque não podemos parar de sonhar, né? Quando a gente para de sonhar, realmente a vida já não fará mais tanto sentido. Então, sorrir e sonhar são elementos importantes, fundamentais, e segundo o próprio Ariano Suassuna, era assim que ele enfrentava a tarefa dura e fascinante da vida. Então, com essas duas frases, agora a gente pode começar a ver o conteúdo de Direito das Sucessões, conscientes que somos da inevitabilidade da morte, mas também conscientes da necessidade inadiável de vivermos a vida, né? Claro que agora, na pandemia, com sérias limitações, não podemos viver a vida plenamente, mas dentro dessas limitações também vamos encontrando o nosso caminho para que a gente siga a nossa vida de maneira plena e segura, né? Minimamente segura, para continuarmos aí vivos e com saúde, né? Muito bem. Então agora vamos para o conteúdo da disciplina. Primeiro, fazendo o panorama geral aqui, trazendo o panorama geral, né, da importância do direito das sucessões dentro do direito civil. Bom, então, de início, vou mostrar a vocês aqui alguns conteúdos que são necessários, né, de ser sempre lembrados em relação ao direito civil nas outras áreas que terão ligação aqui com o direito das sucessões. Nessa parte, como é só para mostrar um panorama geral, eu não vou me ater a conceituar de maneira precisa ou de maneira aprofundada, primeiro porque vocês já viram esses conteúdos, e segundo que ao longo das aulas a gente vai vendo de novo, vai revendo esses conteúdos à medida que formos chegando a esses pontos, né? À medida que aqui nas sucessões precisarmos utilizar esses conceitos. Aí eu vou relembrando com vocês esses conceitos aqui. Então, primeiro, né, a gente vai ver aí a ligação do direito das sucessões com outros ramos do direito, especialmente com a parte geral. Na parte geral, a gente vai usar muito, agora no início, a questão dos direitos da personalidade, né, que estão lá. E aí a gente vai ver que, vocês sabem muito bem disso, né, não preciso explicar novamente, que os direitos da personalidade, eles estão conosco desde o momento em que nascemos até o momento em que morremos, né? Então pode parecer estranho à primeira vista eu falar aqui em direitos da personalidade ligados ao direito das sucessões, porque uma coisa que vocês aprenderam na parte geral é que quando a pessoa morre, os seus direitos da personalidade acabam, né? Se encerram. Mas, né, é minha função aqui mostrar a vocês, é minha missão mostrar a vocês que mesmo depois da morte ainda há reflexos patrimoniais relacionados aos direitos da personalidade. Então, não haverá mais direitos da personalidade do morto, né? Se bem que ontem eu mostrei a vocês o caso do Roman Mazurenko, né? E aí, no futuro, vai se discutir isso, né? Se ainda resta algum direito da personalidade a um chatbot, né? Que é um robô, né? Criado ali com base nas memórias neurais e afetivas do falecido, ou se haveria, né, o direito da personalidade do robô também, porque tem essa questão já sendo discutida a nível de inteligência artificial. Então, a esse nível não chegamos ainda, né?
Então, enquanto não chegamos a esse nível, o que temos para hoje, né, o que temos para agora, é que os direitos da personalidade são extintos. Né? Os direitos em si, eles são extintos com a morte do falecido, da pessoa que acaba, né, deixando esse plano físico aqui, né? Mas existem reflexos patrimoniais, que vocês também já aprenderam que existem, né, em relação aos direitos da personalidade, e esses reflexos é que serão estudados aqui. Então, daí, né, a gente vai retirar essa questão da parte geral dos direitos da personalidade, e isso se liga, né, com a questão do nascimento, porque vocês sabem, né, que existe a questão do nascimento com vida, né? A partir dali do nascimento com vida começam a surgir todas as relações jurídicas que temos, e aí, a depender da nossa existência, de quanto tempo vamos durar aqui na Terra, né, vivos, então poderemos ter mais ou menos relações jurídicas, né? Mas existem também proteções jurídicas a quem ainda não nasceu, e aí vocês lembram, né, dos conceitos de nascituro, concepturo, que aqui serão muito importantes, porque vamos falar deles, porque aqui também nascituro e concepturo podem ter direito à herança, né, em determinados casos. Então é preciso relembrar desses conceitos também. Então, se vocês já se esqueceram, aproveitem aí esse final de semana, essa semana, né, de carnaval sem carnaval, para dar uma revisada nesses conceitos, né, nascituro, concepturo, o nascimento com vida, a questão do natimorto, os próprios direitos da personalidade, como é que eles funcionam. E aí tem também, né, no final ali, quando a existência, né, se encerra da pessoa, a morte, e aí vocês sabem que existem, né, as espécies jurídicas de morte, né? Morte presumida sem ausência, morte presumida com ausência, a morte confirmada, comprovada por meio da certidão de óbito, etc. Né? Os bens, bens móveis, imóveis, enfim, né? Os que vocês aprenderam, tangíveis, intangíveis, etc, etc. Domicílio, né? O domicílio padrão e as outras formas de domicílio, que também serão fundamentais aqui, para lá na frente, na herança, no inventário e na partilha, estabelecer, né? Por exemplo, qual é a competência processual para se ajuizar o processo de inventário ou para que os herdeiros possam procurar o cartório que será apto para fazer a escritura pública de inventário. Né? Como vocês já sabem, já devem, né, ter notícia, nós temos já há alguns anos, há mais de uma década, para falar a verdade, a possibilidade do inventário extrajudicial. Ele veio junto com a possibilidade do divórcio, né, extrajudicial. Então, ali em 2008, surge essa lei que vai garantir o divórcio e o inventário extrajudicial. Então, é possível também fazer inventário fora da justiça, né, sem ter um processo, né, dentro dos requisitos. E a lei estabelece que são herdeiros todos maiores de idade e capazes, né, plenamente capazes, e, claro, não haver nenhum tipo de disputa em relação aos bens, ou seja, os herdeiros já decidiram com quem vai ficar o quê, né? Então já está tudo definido, quem fica com cada parte da herança, todos são maiores de idade, todos são capazes, então pode ir para o cartório e fazer lá a escritura do inventário, sem precisar ir à justiça, né? Então isso facilitou muito os inventários e desafogou, né? Isso facilitou a vida dos herdeiros, claro, né, com os inventários fora da justiça, e desafogou, de certa forma, as varas que eram responsáveis, que são responsáveis por levar adiante esses processos de inventário, que são processos que duram muito tempo, né? Agora a gente não está tendo acesso físico aos tribunais, né? Porque alguns processos desses são tão antigos que eu nem sei se foram ainda digitalizados, né? Mas você vai encontrar processos de inventário que tem aí 40, 50, 60 anos, né? Tem até uma expressão popular que a gente ouve, né, nas cidades, aqui em Maceió e em qualquer outra cidade, você vê lá de vez em quando alguma casa caindo dos pedaços, aí pergunta, né? Você se pergunta e pergunta a pessoas ali próximas, mas essa casa está assim por quê? Aí todo mundo já diz, porque é coisa de herdeiro, né? E aí essa coisa de herdeiro é porque está um inventário lá rolando há anos, anos e anos, e não se decide com quem vai ficar aquele imóvel, e aí os herdeiros não estão preocupados com isso, né? Não há uma pessoa que vai cuidar, porque tem um inventariante, né, que tem essa função de cuidar dos bens, ele não está nem aí para isso,
Não há uma atualização lá no processo para se retirar esse inventariante e colocar outro que esteja mais interessado, né, em manter ali a incolumidade dos bens. E aí o resultado é que a gente vê aí casas caindo aos pedaços, enfim, né, terrenos mal cuidados, etc. Né? Então, os inventários, eles têm essa característica, infelizmente, no Brasil, são processos que duram muito tempo, mas muitas vezes não é por morosidade da justiça, mas sim por manobras dos próprios herdeiros, né? Que não chegam a um acordo, né? Não chegam a um denominador comum, e aí vão criando N situações dentro do processo que vão impedindo de que aquela situação avance para a partilha dos bens, né? Muitas vezes também são problemas burocráticos mesmo, né? Por própria desídia dos herdeiros. Não tem documento, né? O imóvel não tem documento, tem algum outro processo pendente, uso capião, questões possessórias, etc. Então, isso também pode acontecer e pode levar um processo de inventário a durar anos, anos e anos, décadas, para falar a verdade. Então, sobre a parte geral, os pontos mais importantes aqui, que, né, entram no direito das sucessões, que precisam ser lembrados, porque vamos usar aqui, né, no direito das sucessões, são esses, né, os conceitos ligados ao nascimento, morte, bens, domicílio, e dentro disso tudo, né, estão aí, entre o nascimento e a morte, os direitos da personalidade, que são fundamentais aqui, né, que serão ponto do nosso terceiro assunto, né? Quando eu falar de transmissão de direitos e obrigações, aí eu vou falar um pouco sobre isso, sobre os direitos da personalidade e seus reflexos patrimoniais nas sucessões. Bom, segundo né, momento aí do direito civil, né, o direito civil 2 que vocês aprenderam, né, foi a parte de obrigações. E nas obrigações tem lá a parte específica, né, dos artigos 214, salvo engano, para frente, que tratam das obrigações de dar, fazer e não fazer, né? As determinações que devem ser feitas, que, né, devem compor cada uma dessas obrigações, e o que vai ser feito, o que pode ser feito em relação ao descumprimento dessas modalidades de obrigação. Então, isso vocês aprenderam lá, né, no Civil 2, e vai ser necessário rever isso, né? A gente vai rever isso aqui em sucessões. Então, é bom dar uma revisada, né, em como funcionam as obrigações de dar, fazer e não fazer, porque nós vamos utilizar esses conceitos aqui logo, né, no terceiro assunto nosso, quando a gente analisar a transmissão de direitos e obrigações. Aí, quando falarmos das obrigações, vamos falar, de certa maneira, dessas questões de obrigações de dar, fazer e não fazer. De dar, de entregar algo, né, algum bem, fazer algo ou não fazer algo e as suas implicações, caso essa obrigação seja descumprida pelo devedor, né, dessa relação jurídica. Então, aqui também vamos ter essa relação entre direito das obrigações e sucessões, nesses pontos específicos. Lá em Civil 3, vocês viram contratos, né? E dentre as várias espécies de contrato, dentre as várias modalidades de contrato, as que são mais usadas aqui, ou as que têm mais repercussões para as sucessões, são a compra e venda, né, que é o contrato mais comum, o contrato de doação, seja ela onerosa ou sem ônus, né, gratuita, mandato e gestão de negócios, né? Esses são os 4 tipos de contrato que mais aparecem aqui, né? Outros podem surgir, claro, sem dúvida, mas esses são os mais comuns. Então, é bom dar uma revisada nessa questão da compra e venda, da doação, principalmente doação, porque a herança ela é vista como se fosse, né, uma doação em determinada parte, né, que é a parte testamentária. Então, é interessante estudar novamente, né, caso você já tenha esquecido aí o contrato de doação. Então, é bom dar uma estudada novamente em doação, porque entendendo como funciona o contrato de doação, você vai entender como é que funciona também o testamento. Claro que não são situações iguais, mas há algumas semelhanças entre o contrato de doação e o testamento, né? Então, é interessante revisar essas questões. O mandato e a gestão de negócios aparecem principalmente quando se fala lá do inventário, do inventariante ou das pessoas responsáveis, né, por gerenciar, por gerir os bens, enquanto eles não são partilhados, enquanto eles não são entregues, né, distribuídos aos herdeiros.
Então, esses contratos são muito importantes para esses momentos aí transitórios, né, da herança entre a abertura do inventário e a partilha, né, que é o momento em que vai haver a distribuição dos bens para os herdeiros, certo? Sim, sim, sim. A pergunta aqui é se vai ser disponibilizado o material no portal. Sim, né? Vocês viram que já estão as aulas, a aula de ontem, né, já está lá disponibilizada, já coloquei a ementa, né, e mais tarde eu já coloco esse PowerPoint, né, esses slides já vão estar lá disponíveis, tá certo? Geralmente aqui eu não preparo os resumos, aqueles resuminhos que eu preparava em Constitucional, mas eu mando os slides. E aí vocês têm como acompanhar lá o vídeo, né, da aula com o slide junto para lembrar do que foi tratado aqui, certo? Às vezes, o slide não vai do jeito que está sendo apresentado aqui agora na aula, porque agora há pouco eu mostrei ali as fotos, né, do Ariano Suassuna, do Mário Quintana. Isso geralmente faz com que o slide fique um pouquinho maior, né, mais cheio, com mais informações. Aí eu preciso retirar, às vezes, as figuras, as ilustrações, mas o conteúdo, né, o que está aí em palavras, isso geralmente fica no slide que eu mando para vocês. Porque lá tem uma limitação de quantos kilobytes ou quantos megabytes eu posso enviar, né, pelo sistema, pelo site da CEUNI. Então, por isso, nem sempre o slide vai na íntegra, como está sendo apresentado aqui agora, mas ele vai sim, né, com pelo menos os pontos principais que eu estou tratando aqui, tá certo? Ok. Lembrando, né, qualquer dúvida que vocês tenham, aí vocês podem abrir o microfone, tá aberto para quem quiser. E se não quiser falar, coloca aqui no bate-papo como a Adriana fez agora, a Adriana Carla, né? Então, estou disponível aqui sempre para responder as dúvidas. Ainda estamos no comecinho, mas qualquer coisa é só perguntar, tá certo? Bom, então eu estava falando sobre contratos. Então, essas são, né, as modalidades de contrato principais que temos aqui, né, que vão incidir nas sucessões. Não entrou aí responsabilidade civil, né, que seria ali o civil 4, né? Mas a gente vai falar um pouco disso quando falarmos sobre a questão das indenizações, né? Porque vocês devem ter visto lá no 942, por ali, né? Aquela questão das indenizações que devem ser atribuídas, né? Em caso de danos que são sofridos pela vítima, né? Daquele fato. E aí é possível que, em algumas situações, os herdeiros possam entrar com as ações visando, né, a reparação de danos, no caso, por exemplo, em que o evento morte ocorreu. Então, o dano foi tão grave que levou à morte da vítima, né? E aí, por isso, porque a vítima morreu, acabou a obrigação de quem causou o dano de indenizar? Claro que não, né? Então, aí os herdeiros vão entrar com a ação visando a indenização. Então, é uma relação, não é direta, né? Mas a gente vai ter algo também da responsabilidade civil aqui, principalmente quando se tratar da questão da figura dos herdeiros, né, que vão entrar ali nos processos que vão tratar das indenizações por danos sofridos pela vítima, certo? Então, não entrou aí, mas tem uma relação um pouco distante, mas tem uma relação entre responsabilidade civil e sucessões. Direitos reais, então aí quando se fala em direitos reais, aí temos sim, né, nesses 4 e 5 aí, direitos reais e família, vamos encontrar as relações mais próximas, né, entre os ramos do direito civil, os outros ramos e sucessões. Então, quando falamos em direitos reais, aqui é importante relembrar todos aqueles pontos sobre a posse, né, as diversas espécies de posse, a posse comum, a composse, né, a posse composta, as ações de reintegração e manutenção da posse. Então, isso entra aqui porque estamos tratando de bens imóveis, né, bens móveis, sem moventes, mas estamos tratando de bens e, havendo aqui a posse desses bens, então haverá discussões sobre isso em relação ao inventário e à partilha, né? Então, os conceitos de posse vão aparecer aqui e propriedade, né? Já que estamos tratando de partilha, né? De distribuição de bens de propriedade do falecido.
que serão transferidos para os seus herdeiros. Então, o direito de propriedade aqui vai ser importantíssimo na análise do direito das sucessões, porque o direito das sucessões é um ramo do direito eminentemente patrimonial, né? E aí vai residir a diferença fundamental entre família, né, direito das famílias ou direito de família e sucessões, né, que é o quinto ramo do direito aí, né, que seria o civil 6. No direito de família, como vocês aprenderam no semestre passado com a professora Marília, o que temos é um ramo do direito que está cada vez mais despatrimonializado, né? Porque aqui cada vez mais tem sido ressaltada a importância do afeto, né? Ou do princípio da afetividade nas relações familiares. Já nas sucessões, aquela visão patrimonialista das obrigações, dos contratos, dos direitos reais volta, e volta muito forte, né? Então, se há um ponto diferente ou divergente entre direito de família e sucessões, vai ser esse, né? Porque enquanto o direito de família tenta cada vez mais se afastar da questão do patrimonialismo, o direito das sucessões ainda está muito preso a essa questão do patrimonialismo. E aí vai ser com esse, né, diante desse impasse aqui entre famílias e sucessões, que nós vamos ter que nos deparar, vocês agora como estudantes, eu já como profissional e vocês em breve como profissionais também aqui, nós vamos nos deparar com isso quando as famílias acabam tendo que se separar pelo fator morte, e aí vai ser necessário, né, levar esse afeto para sucessões para tentar, né, estabelecer ali uma solução mais cabível ali para a família, para não dissolver o que resta da família, porque se tem um momento de desunião da família, em que famílias são destroçadas e são completamente, né, separadas, é o momento da herança, porque aí tudo que havia de mágoas, né, aflora, e aí as pessoas costumam, né, na falta ali daquela pessoa que era, vamos dizer, o elo de ligação da família, né, quando esse elo quebra, geralmente, né, a família também se quebra. É difícil você encontrar famílias que vão se manter coesas, unidas, diante de um processo de inventário. Sempre tem algum problema, né? Sempre tem alguma questão do passado que volta mal resolvida e que vai influenciar em como os herdeiros vão conduzir ali o inventário e como eles mesmos vão se portar no inventário. E aí, no direito de família, temos aí as espécies de família, né? As entidades familiares, que aí, desde 88, família não se resume àquela formada pelo marido e mulher no casamento, né? O casamento não é mais a única entidade familiar possível, porque tem a união estável, né? Tem a família monoparental, já se discute até a família anaparental, sem um parente específico ali que seria o chefe ou a chefe da família, entre outras, né? Os regimes de bens, quando você tem casamento ou união estável, né? A comunhão universal, a comunhão parcial, a separação de bens, né? E a participação final nos aquestos. Então é bom relembrar esses regimes de bens, porque aqui eles vão refletir em como vai ser feita a divisão da herança sempre que houver a figura do cônjuge ou do companheiro. As relações de parentesco, né? Filiação, principalmente, mas também as outras, né? As relações de parentesco que envolvam lá os irmãos, né? Os primos, pais e filhos, né? Então, descendentes, ascendentes, e aí os colaterais, né? Que são ali os irmãos, são os tios, os sobrinhos, os primos. Então, essas questões têm que entrar aqui também. Lembrando que, a nível de parentesco, principalmente aqui no Nordeste, a gente usa muito, tende, né, a chamar de parente, né, ou familiar, às vezes, pessoas que estão muito distantes na nossa árvore genealógica, né? E aí a gente vai ver que aqui nas sucessões tem um limite para isso, né? Em alguns casos, vai haver limites para a determinação de até onde pode ir esse parentesco para que uma pessoa seja considerada parente e também herdeira. Então, o parentesco pode existir, como a gente aqui no Nordeste está acostumado a dizer mesmo, né? Tem até aquela expressãozinha que a gente usa, o primo por trás da serra, né? Que é aquele primo tão distante
que a gente mal encontra ele na árvore genealógica, né? Se a gente for desenhar a árvorezinha genealógica, a gente mal vai encontrá-lo naquela árvore, mas a gente considera como primo. E aí ele é primo lá, né? No parentesco realmente é. Mas esse primo por trás da serra não vai ser um herdeiro, né? Então ele pode até ser nosso parente, né? Pode ter essa consideração da nossa parte, mas ele não será herdeiro porque tem limitações impostas pela própria lei, né? Para que nem todo parente seja considerado herdeiro, né? E também tem outras regrinhas que a gente vai aprender aqui, por exemplo, né? Tem lá filhos, netos, bisnetos, trinetos, uma família bem grande, mas todo mundo herda? Não, né? Só os parentes mais próximos que vão herdar, porque tem uma regrinha básica que a gente vai aprender, que os parentes mais próximos excluem os mais remotos, porque direito das sucessões é um direito, como eu falei, patrimonial, e também é um direito excludente. Então, nem todo mundo tem direito à herança. Então, você pode ser parente, direito das famílias, mas nem sempre será herdeiro, direito das sucessões. São esses aspectos aí, né, que eu vou ajudar vocês a compreender melhor nos próximos meses. Aí, como eu falei, relações de parentesco, filiação, tutela, curatela, também importantes, principalmente quando se tratar de incapazes, né, que estejam submetidos a essa situação da tutela ou da curatela, especialmente quando se tratar de menores, né, porque com as mudanças recentes da lei, né, houve aí uma inclusão maior das pessoas que são maiores, né, mas que eram antigamente chamadas de relativamente incapazes, né? Então, há uma inclusão maior dessas pessoas na sociedade, elas agora passam a ter mais autonomia. Então, aqui vai funcionar principalmente quando for o caso de totalmente incapazes, né? E no caso dos menores, né? Porque os menores, eles geralmente têm que ter realmente a figura do tutor aqui para poder representá-los nas heranças, né? Já que eles não podem ainda agir sozinhos, certo? Bom, aí nós temos, saindo do direito civil e indo para o direito constitucional, a ligação do direito das sucessões com o direito constitucional. Há uma ligação forte entre a Constituição de 88 e o direito das sucessões no Brasil, porque nós temos três dispositivos, né, três principais, que são relacionados diretamente às sucessões. Ou diretamente, né, e completamente, ou diretamente, mas não completamente, porque vem aí das famílias, mas também se refletem nas sucessões. Bom, primeiro, né, a garantia constitucional da herança, que está lá no artigo 5º, inciso 30 da Constituição, né? É uma determinação bem genérica, bem sucinta, mas só de estar no artigo 5º já traz a garantia constitucional da herança. Então, é uma garantia constitucional, direito de herança, é uma garantia que todos nós devemos ter como pessoas, né? A função social da propriedade, porque essa questão da função social atualiza o direito de propriedade no Brasil, né, que está lá no artigo 5º, inciso 22. Então, é importante demais o artigo 5º, inciso 22, porque ele traz essa nova nuance, né, para o direito de propriedade. E hoje vamos até mais além, porque a propriedade não tem só função social, mas também ambiental, né? Então, é importante lembrar isso, que existe a função social e também ambiental, e aí o artigo 5º, 22, inciso 22, nos dá esse suporte, e os direitos ligados às famílias, principalmente às entidades familiares, que estão lá no artigo 226 da Constituição. Com o passar do tempo, a gente vai relembrar esses artigos, vamos relê-los, para a gente, né, ter essa noção da importância deles aqui como fundamentos básicos do direito das sucessões. Pessoal, falta menos de um minuto para terminar a primeira parte aqui, então vou encerrar essa primeira parte. Vocês me aguardam aí, já volto em instantes, ok? Ok. Até já.